Olá, vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre a criação e a redenção da criação como um todo. A última reflexão nós falamos sobre a questão do pecado que adentrou a humanidade, não foi isso? Deus falou para o homem, deu algumas diretrizes para o homem, deu todo o jardim, toda a criação para o homem, para ele governar, para ele cuidar da criação e dirigir essa criação. Mas deu uma única ordem, um único pedido, para que ele não fizesse. E se ele fizesse, ele iria morrer, certo? Então, Deus não é homem para mentir, como eu disse na última vez. Deus honrou aquilo que falou, porque Ele é Deus. Ele não tem variação de sombra, de santidade, de justiça, nada. Deus é perfeito. E o único Deus vive e verdadeiro. Então eu disse que após o pecado, após Deus ter dado a liberdade ao homem, e deu a liberdade ao homem porque ele era perfeito, então ele poderia decidir porque ele era perfeito, ele poderia escolher entre obedecer ou não a Deus. Mas ele escolheu deliberadamente desobedecer a Deus. Tanto é que ele fugiu, ele correu de Deus, ele se escondeu, ele teve medo de Deus, ele teve vergonha de Deus porque ele percebeu que havia pecado. Moral da história, Deus sacrifica o animal, claro, que depois que Deus trouxe sobre eles a devida recompensa pelo pecado, ou seja, o homem do suor do teu rosto comerás, a mulher e maldita é a terra por causa do pecado do homem. A partir de agora a terra vai produzir ervas daninhas, cardos e abrolhos, toda a praga, né, que existia aí, a terra vai produzir. Antes era perfeita, não tinha nada de praga ou ervas daninhas, certo? Até então, após o pecado é que tudo isso veio. Aí a mulher, após Deus condenar o homem, Deus vai condenar a mulher. Em meio a muitas dores darás à luz filhos, e o seu desejo será para o teu marido, certo? Concordando ou não, é isso que aconteceu. E a mulher, então também, o homem, além de acusar Deus e a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Deus vai à mulher, após condenar o homem, Deus vai à mulher diz que foi a serpente que veio e enganou. Mas ela sabia qual era a palavra de Deus, ela sabia o que Deus havia falado, mas ela deu ouvidos à serpente, que é uma figura do diabo. Na pessoa, o diabo usou a serpente para que pudesse atormentá-la. Moral da história, ela acredita e faz aquilo que o diabo ensinou que ela fizesse. Então, a serpente também foi condenada, porque ela vai rastejar a partir de então e comer pó o resto da vida, certo? Você já viu serpente voar ou andar em pé? Não, a gente só vê ela rastejando, não é isso? Isso é a maldição que veio sobre ela após o pecado, correto? Então, moral da história, Isaías vai dizer no capítulo 45 o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não fez nada para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor Deus e não há outro. Amado, se não houvesse o pecado de Adão e Eva, tudo continuaria para ser como originalmente Deus fez e criou. Mas o pecado é que trouxe o caos, trouxe a destruição, trouxe a maldição para a terra e para a humanidade. Deus não tem culpa disso, meu Deus do céu. O que nós precisamos é olhar para as Escrituras Sagradas, ouvir o que Deus tem para falar conosco, através das Escrituras Sagradas. O problema é que a humanidade está ouvindo os homens, a humanidade está ouvindo os falsos profetas que tem por aí. Deus não fala mais por intermédio de homem ou mulher, a não ser pela palavra de Deus. Deus fala por intermédio de mim, mas eu usando a palavra de Deus. O seu papel é ir lá na Bíblia, ver, checar se aquilo que eu estou falando, o pastor José Carlos está falando, está na Bíblia. E assim tem que ser com todos os obreiros, com todos os líderes de qualquer religião do planeta. Eu não condeno as religiões, aliás, eu condeno todas, não tem uma que presta, nem a minha, nenhuma que glorifica o Senhor da forma que precisa ser honrado e glorificado, certo?
Mas tem algo que não falha, nunca falhou. Se gasta bilhões de dólares para provar que ela não é a verdade. É a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Por isso não tem sombra de dúvidas nela. O que nós precisamos é ouvir o Evangelho. É ouvir o que o Evangelho diz sobre a criação e sobre o futuro dessa criação. Vai haver um fim. Deus disse que vai haver um fim. Jesus, enquanto estava aqui, disse que vai haver um fim. Ele voltaria. Ele está voltando. Os discípulos perguntaram a ele: quais são os sinais? E os sinais estão aí, meus amados. Eu estou muito repetitivo, um pouco repetitivo naquilo que eu estou falando, porque eu quero dar ênfase sobre isso. Paulo, em Romanos capítulo 20, ao versículo 22, ele vai dizer o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas ele vai dizer mais para frente que não só a criação, mas nós também gememos. E nós queremos sim, no fundo da nossa alma, como disse Santo Agostinho, a nossa alma anseia por Deus. E ela só vai encontrar guarida, paz, alegria e esperança quando nós nos depararmos com esse Deus. E não tem outra forma de você se deparar com Deus, a não ser pela palavra de Deus, a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus e a não ser pelo poder de Cristo Jesus, o homem de Nazaré, aquele que se fez homem, nasceu de uma virgem, foi na cruz, morreu pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então esse é o sacrifício perfeito que agrada a Deus, o sacrifício dele mesmo por mim e por você. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele me quer na eternidade, ele te quer na eternidade. Mas para isso eu preciso oferecer o sacrifício de Cristo, não o meu sacrifício de mãos sujas de sangue e de pecado. Por isso ele nasceu da Virgem, para não ter pecado. Ele não nasceu de homem e mulher. É a única vez na humanidade que alguém nasce somente de mulher. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de evangelho, eu estou falando de Jesus. Portanto, busque Jesus, confie em Jesus e encontre paz, encontre alegria, encontre esperança. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que Deus te abençoe e te guarde.